Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando mais uma pílula de sexta-feira do nosso amado Evangelho. Luz e paz, como sempre, a você, a seu coração, né? A sua família, a todos os seres que te rodeiam. Que a bondade divina possa ser sentida de maneira profunda e intensa, viu? Pela sua mente e pela sua intimidade, de forma que você possa ter, claro, um dia maravilhosamente abençoado. Quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa porque você achava que não ia conseguir? Meus amigos, quantas vezes na vida a gente deixa de fazer algo com aquela ideia de eu não vou dar conta? Sabe, mudanças pequenas, médias, grandes, situações que realmente você sabe que precisa mudar, mas por algum motivo não consegue. Não importa, mudanças morais, mudanças comportamentais, mudanças de ordem financeira, seja quais forem as origens dessas mudanças, mas por algum motivo você começa e não termina. Vale desde a dieta, né, que o sujeito começa na segunda e termina na terça, há um livro que ele promete que vai ler e não lê, há uma promessa que o marido que bebe demais fala para a esposa, não vou beber mais, por favor não me abandona, e infelizmente não consegue parar, até coisas muito mais simples. Progredir espiritualmente, indiscutivelmente, é um desafio da gente andar um dia de cada vez, viver um dia de cada vez. Todas as vezes que nós queremos crescer, normalmente há um desejo, claro, grande, né, para que a gente possa alcançar o objetivo. Só que esse desejo, meus amigos, se ele não é dividido em pequenos passos, ele pode nos sufocar. Pessoalmente, eu vejo muitas pessoas, mas muitas pessoas, até porque eu já fui assim também um dia, que não saem do lugar, porque quando tem uma meta, né, algo que realmente querem fazer, esse desejo é tão grande que a pessoa só enxerga a situação toda completa. Então ela fala, não vou conseguir porque é grande demais. Entende? Imagina uma pessoa tem que emagrecer 20 quilos. Ah, não, é muito grande, eu não vou conseguir. Ah, eu tenho que parar de beber e largar as drogas. Ah, é muito grande, eu não vou conseguir. Entende? Ah, eu tenho que ler esses livros todos para que eu possa fazer um trabalho social interessante. Ah, é muita coisa, eu não vou conseguir. Então, assim, estou falando de maneira muito prática, porque o evangelho, ele tem que ser levado para as coisas práticas do nosso dia a dia, né? Letras sagradas mortas em livros bonitos não vão servir para nada, né? Nossa humanidade precisa de aplicação do evangelho no nosso dia a dia. E o que a gente aprende exatamente com o evangelho é que nós somos sim capazes de fazer grandes mudanças na nossa existência, meus amigos. Mas para isso nós precisamos ser prudentes. Jesus falava isso, Mateus 10. Seja simples como as pombas, mas sagazes como as serpentes. Ou seja, nós precisamos cultivar a simplicidade, mas sermos prudentes na nossa maneira de agir em todas as áreas da vida. Então, a nossa proposta de hoje para você é que você pegue um objetivo que você quer muito trabalhar para você crescer espiritualmente, para melhorar o relacionamento com a sua família, talvez melhorar a sua vida material, talvez melhorar até a sua relação com o seu corpo, né, com a sua saúde, enfim. Pegue um objetivo muito, muito especial para você, muito importante, e divida-o em pequenos passos diários, em que você possa fazer um pequeno progresso por dia. Lembra-se semana passada, quando eu falei para vocês no 1%? Que uma pessoa que caminha 1% todos os dias, no final de um mês, caminhou 30%. No final de um ano, 365%. As pessoas ignoram, gente, o poder dos pequenos passos. Não ignore. Um passo por dia vai te levar muito mais longe do que você dar 10 passos de uma única vez e depois ficar parado. Que é o que acontece com as pessoas que são entusiasmadas só um dia na vida e não são mais. É melhor você trabalhar de maneira progressiva e não desistir do caminho que você escolheu. Vou te dar um exemplo, pensamento positivo. Muitas pessoas se queixam, né? É difícil manter, Ricardo, o pensamento positivo com tantas dificuldades. Aí nós falamos aqui no mês passado do trabalho do Dr. Sean Eckhart, lembra-se da Universidade de Harvard? Quando ele propõe pra gente, treine 3 vezes por dia a gratidão. Agradeça, coloca, e aí eu dei a dica, né? Coloca aí no lembrete no celular. Gente, é incrível, tem um monte de gente fazendo, eu tô tão feliz. Você coloca um lembrete no celular e 3 vezes por dia você para no meio do dia para agradecer por alguma coisa. E aí, se você fizer isso por 21 dias, você não vai parar mais de agradecer porque você se acostumou, né? Virou um hábito saudável da sua vida. Pois bem, muitas pessoas falam assim, eu tô tentando agradecer 3 vezes por dia, mas a minha vida não mudou. Então isso não funciona.
Aí eu gosto de perguntar assim, falei que interessante, ok, então você está dizendo que você está agradecendo 3 vezes por dia e sua vida não mudou, não é isso? Ok. E quantas vezes por dia você se queixa? Aí o sujeito vai pensar, nem sei, é tanta, né? São tantas vezes, ué, mas aí pudera, né? Você agradece 2, 3 vezes e se queixa 10, 12, 15, aí não tem como realmente reverter. Então, onde é que eu quero chegar? O pensamento positivo também é fruto de uma vigilância constante, diária. Se você se comprometer a ter pensamentos nobres todos os dias, de maneira constante, e na hora que um pensamento negativo vier, você faz uma oração, você pensa em algo bom de maneira consciente, o que vai acontecer? Com o passar do tempo, sua mente vai se acostumar a vibrar de maneira elevada e positiva. E claro que vai chegar um momento que você não vai ter mais esse problema de pensar de forma negativa. O que eu quero dizer, meus amigos, na nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje, é que a sua vida, sim, e a transformação dela está nas suas mãos. Não terceirize essa responsabilidade. Não coloque na mão dos seus pais, do marido, da esposa e nem mesmo na mão de Deus, porque Deus colocou nas nossas mãos, nos dando livre-arbítrio. Nós somos os responsáveis pela mudança que nós queremos e devemos fazer na nossa existência. Então, aproveite isso. Crie um comprometimento sério, dia após dia, com tudo aquilo que você julga que é importante na sua vida. E se você fizer pequenos passos por vez, pode ter certeza absoluta que você não vai se arrepender e você vai perceber um resultado maravilhoso. Então, vamos lá? Vamos começar hoje? Agora, né? Escolha sua meta, divida em pequenos passos e um dia de cada vez você vai progredindo e progredindo e progredindo e trabalhando o que você quiser, seja lá o que você quiser. Se dê essa oportunidade, perceba, com o passar do tempo, como o progresso incrível vai te acontecer, tá bom? Que Deus te abençoe muito, luz e paz, é o que eu mais te desejo. Que a luz divina envolva seu coração, né, a sua vida, e você tenha aí um final de semana maravilhosamente abençoado. E quero te agradecer por multiplicar as pílulas do Evangelho. Tem muita gente chegando agora, né, para a nossa pílula, começando a receber. E às vezes a pessoa não sabe, mas você pode criar os seus grupos de transmissão. É sério, porque é assim que a nossa pílula do Evangelho hoje está em mais de 100 países. Você pode e deve criar suas listas de transmissão no seu celular. Porque às vezes a pessoa fica pedindo para quem enviou a pílula, olha, cadastra fulano, ciclano. Não, cadastra você. Você pode cadastrar e você faz parte da nossa equipe. Porque quando você cadastra, você tem uma base, seja uma pessoa que você manda pílula, ou 1000 pessoas, como tem algumas pessoas, tem uma base gigante, né? Tem 5, 6. Eu conheço uma pessoa que tem mais de 10 grupos de WhatsApp, mais de 2.000 pessoas que ela manda pílula. O que acontece? Você vai nos ajudando a divulgar essa mensagem do Evangelho, né? E você também evita a sobrecarga, né, nos celulares das outras pessoas que já te enviam a pílula. Então faça parte da nossa equipe do bem. Vamos semear a luz para todos os lugares, né? Levando essa mensagem que o Evangelho nos traz, que Jesus nos inspira e que a espiritualidade superior indiscutivelmente nos apoia. Tá bom? Então fiquem com Deus, luz e paz, um ótimo dia! E você já sabe, até breve, meus amigos queridos, até muito, muito breve, ó. E a vocês que estão vindo para o Spiritual Coaching amanhã, façam uma excelente viagem, que Deus os ilumine. Estamos aguardando vocês amanhã de braços abertos. Fiquem com Deus!